Enquanto você pensa no assunto, eu quero falar sobre uma quarentena bíblica e o que ela fez na mente de uma certa pessoa. Eu tenho aqui diante de mim o Salmo 51, que é um salmo que Davi escreveu quando ele se colocou numa quarentena deliberadamente, porque era o tempo dos reis saírem à guerra. Na antiguidade, uma vez no ano, de 2 em 2 anos, os reis saíam à guerra. Era uma maneira de treinar também suas tropas para valer e de resolver pequenas pendências ou anexação de territórios que estavam pendentes. Eles faziam isso com uma regularidade natural, normal. Era como operação militar num lugar, em águas internacionais. Eles iam. Só que o encontro fatídico da guerra acontecia. E Davi, que já não era mais garoto, novinho, já não era também o velho, aproximando-se dos 70 anos, foi quando ele morreu exatamente aos 70 anos, morreu novo, mas devia ser um homem de seus 50 anos, 50 e pouquinhos, vigoroso, forte, provavelmente no melhor da sua aparência física, madura, bonita, marcada, atraente, e ele mandou todos os seus homens de guerra à guerra e ficou sozinho em Jerusalém, no seu palácio, onde tinha uma cobertura, um pátio elevado, pelo qual ele podia passear e dali de cima, da cidade de Davi, do seu palácio, ver tudo à volta, ver o Ribeiro do Cedron, ver o esguicho da fonte de Guion, ver o canal onde as águas escorriam, depois onde viria a ser Siloé nos dias do rei Ezequias, via o Monte das Oliveiras, via o Vale de Josafá, via as montanhas todas, via Sião, ainda para ser construído, era só um monte, via o que ainda seria o lugar do templo, o Monte Moriá, descascado, puro, com as suas pedras lisas, via em Jerusalém apenas a topografia. Ela não estava construída, ela era apenas um amontoado de pequenos grupos de aldeias, ou de tendas, ou de casas toscas. Era a visão que ele tinha, de onde ele estava, do lugar hoje conhecido por nós como a cidade de Davi. Era ali que ele estava, não exatamente dentro de Jerusalém. E ali de cima ele olha e ele vê uma mulher morena. O nome dela é Batseba, e o que a identifica com a África, ela é filha de Sabá, Batseba, que é filha de Sabá. Ela é filha daquela mesma cultura etíope que trouxe a rainha da Etiópia mais tarde. Mas ela tem essa conexão com a África. Ela é uma mulher morena, bela, esbelta. O texto bíblico diz que ela era lindíssima, desejabilíssima e atraente. E Davi, na sua quarentena, ficou olhando, fazendo um trabalho de voyeur, olhando, e ele viu a mulher tomando banho no pátio dela, nua, se banhando, e ele a desejou louca e ardentemente. Como tem gente nessa quarentena com um binóculo na mão, olhando pelas janelas dos prédios próximos, tendo visões que provocam desejos extraordinários. Me conta aqui, vê se eu estou falando bobagem. É claro que não. O cara não tem nada para fazer, ele começa a querer observar.
E quem observa acaba encontrando alguma coisa para ver. O fato é que Davi viu, se encantou, se inebriou, se enfatuou, desejou, cobiçou, quis, mandou buscar. E ela provavelmente o tenha visto e não tenha fugido. Isso provavelmente tenha produzido em Davi aquele desespero de desejo incomparável, que é quando você percebe que aquele a quem você está vendo e desejando olhou e encontrou seus olhos, sorriu sem abrir a boca, mas deu um consentimento para a observação e trocou energia de desejo com você. Davi, então, enlouqueceu no palácio e mandou alguns dos seus homens irem até lá, a casa de Batseba, que de fato era a casa de um dos seus generais. Ela era mulher de um assessor, de um dos assessores mais importantes dele. E ele mandou um recado dizendo: o rei te viu, te quis e te desejou. Ele pede que tu vais encontrar com ele no palácio dele. E ela disse: só um minuto, deixa eu me arrumar. Se vestiu mais bonita e sedutora, se perfumou, se pintou e chegou lá para executar a obra de uma matadora num indivíduo que tudo o que queria também era uma cordeirinha bem passada para traçar. É exatamente essa linguagem que o profeta Natan vai usar depois, quando volta para exortar Davi sobre o que o Davi fizera. Ele diz: você comeu a cordeirinha do seu próximo. É a linguagem que ele usa. E foi o que Davi fez. A possuiu alucinadamente, sabe Deus por quanto tempo. E ele tinha toda a liberdade, não precisava explicar nada para ninguém, ele só a possuiu intensa e avidamente, e ela se deu a ele com todo desejo de paixão por aquele ente mítico que foi o rei de Israel mais mitificado e que mantém essa aura até ao dia de hoje. Então, ela acabou voltando para casa e ficou grávida de Davi. E aí começa uma calamidade na quarentena de Davi. Um desespero, Davi mandou buscá-la mais algumas vezes, a possuiu porque ele estava louco, até que de repente houve uma surpresa. O marido dela, Urias, o general, volta, de repente, só para passar uns poucos dias e trazer ao rei informações privilegiadas da guerra. E vai, entra na corte, fala com Davi, conta o que estava acontecendo. Aí Davi diz: bom, essa é a minha melhor chance de me livrar da responsabilidade de ter engravidado a mulher dele durante a quarentena, enquanto ele estava na guerra, e eu aqui em quarentena de descanso real. E diz a ele: vai em casa, vai ver tua mulher, vai dar uns beijos nela, rapaz. Vai lá, você é tão bem casado, você tem uma mulher tão linda, vai ver sua esposa, ela já está há muitos dias sozinha, vá lá, não a deixe tanto tempo só, não é bom. Aí ele dá os melhores conselhos a Urias, tudo para encobrir o seu próprio pecado, a sua própria transgressão. Mas Urias sai da presença do rei e, ao invés de ir à sua casa, que estava ali do lado, talvez a metros de distância, metros, talvez fosse só atravessar um pátio, descer uma escada, ele estaria na casa dele. Mas ele disse: não, eu não vou para minha casa, porque os meus homens na guerra estão todos dormindo ao relento, ou não dormindo, em estado de vigilância contra o inimigo,
como é que viria eu trazer notícias da guerra e, enquanto isso, iria à minha casa, deitar-me-ia com a minha mulher, teria todos os prazeres com ela, enquanto eles vigiam com medo de serem mortos pelas costas? Eu não sou homem dessa natureza, eu tenho que terminar o meu serviço para poder voltar em paz e deitar com a minha mulher. Esse cara era duro na queda. Era terrível. Eu não conheço nenhum militar que tivesse tido esse tipo de resposta. Todo mundo iria aproveitar e depois ia chegar até no campo de batalha e dizer: meu Deus, dei uma passadinha em casa, ainda dei umazinha maravilhosa, como hoje em dia se faria, se contaria, em qualquer exército da Terra. Mas ele não. Ele volta, apesar de todas as insistências, volta para a guerra. E volta casto para a guerra em relação àquela experiência. E Davi, vendo que o homem não iria servir de álibi para o filho que ele tinha engendrado na barriga da mulher de Urias, de Batseba, ele manda uma carta pedindo que o comandante do exército colocasse esse homem, Urias, bem na frente de batalha, bem na frente de batalha, para que de um modo ou de outro ele fosse alvejado, ele fosse daqueles que corriam primeiro para o enfrentamento. Nesse caso, eles estavam cercando uma cidade quando uma flecha do inimigo voou e entrou por entre a armadura dele, e ele morreu na hora ali, no campo de batalha. E mandaram a notícia. A história era tão perversa que a notícia foi grotesca. Assim que ele morreu, mandaram uma carta para o rei dizendo: olha, você está liberado. O marido dela morreu. Aqui ninguém pegou na espada para matá-lo, foi a flecha do inimigo que o atingiu. Então o caminho está aberto para você fazer o que quiser. E Davi fez. Davi não esperou muito tempo, ele aguardou dias mínimos do luto recomendável por uma mulher enviuvada e mandou buscá-la. E fez dela sua mulher imediatamente, uma das mulheres que ele teve. Ele teve 8, e Batseba teve um papel dos mais importantes e na vida dele. Provavelmente, do ponto de vista político, ela foi a mulher mais importante da vida de Davi. E Davi assumiu tudo, a criança nasceu, e uma vez nascida começou a morrer. Davi se entregou a jejuns e orações e clamores, pedindo pela criança, mas ela veio a padecer a tal ponto que morreu. E Davi, então, uma vez que soube que ela estava morta, ele estava jejuando e orando, sem tomar banho, sem comer, sem beber, sem se perfumar. Quando disseram que a criança estava morta, ele tomou um banho, ele se encheu do melhor perfume, vestiu a melhor roupa e pediu para que preparassem para ele o melhor banquete. E aí os homens dele disseram: você é louco, cara. Enquanto a criança estava aí, morre ou não morre, você jejuou, e agora que veio a notícia de que ela morreu, você manda preparar isso tudo? Aí ele disse: olha, não tem caminho daqui para lá, só tem caminho daqui para lá, não tem caminho de lá para cá. Eu irei ao encontro dela, mas ela não voltará jamais ao meu encontro, nunca mais na terra. Não há esse meio, não há essa mediunidade para que eu a traga de volta. Então eu vou comer e vou prosseguir. E diz lá o texto bíblico que ele tomou a Batseba e a amou. E a amou. É a única vez que se diz no Velho Testamento que um homem pega uma mulher, a possui e a ama. E é nesse ambiente do adultério, da morte, da ambivalência, da ambiguidade, da loucura,
que se diz que esse homem pega essa mulher, a possui e a ama. E eles geram mais um filho, que veio a nascer, e o nome do garoto era Salomão quando nasceu. E o resto da história você sabe. E ele estava totalmente insensível para o que tinha acontecido na quarentena. Tinha se tornado um direito dele fazer aquilo, realizar aquele capricho, aquele desejo. Até que aparece um dia, no meio da corte, o profeta Natã, a quem ele respeitava imensamente, porque era um homem que não se vendia e não se impressionava com a autoridade do rei. E chegou Natã, Davi fez a corte toda sair e ele ficou só com Natã. E Natã disse, eu tenho uma história para te contar, e contou aquela história do homem que veio de longe, que não tinha pousada, e aí recebeu o abrigo na casa de uma pessoa que resolveu acolhê-lo. E ele, ao entrar, praticamente tomou posse do lugar que o acolheu. E o que aconteceu foi trágico. O que aconteceu foi que ele só tinha uma cordeirinha em casa, que ele cuidava com todo amor, que dormia com ele, na cama dele, que vivia no colo dele. Ele tinha um carinho muito especial. Mas chega essa determinação superior de que ele entregue o seu cordeirinho para servir de comida para quem tinha mais poder do que ele chegara para tomar posse. E ele matou a sua cordeirinha. Ela foi levada, matada, imolada e servida de um banquete para esse que era o poderoso que chegou. E quando Davi ouviu essa história, ele perguntou ao profeta Natã, mas isso foi aqui? Aqui, perto da gente, em Jerusalém? E o profeta Natã disse, foi. Aí ele disse, então, me diga quem foi esse homem, porque a cabeça dele não vai permanecer sobre o pescoço até o dia de amanhã. Ele não vai mais viver, não vai mais respirar o ar de Israel. E Natã ainda tinha dito, ele tinha muitas ovelhas. Ele não passava necessidade, ele tinha muito, mas ele olhou a ovelhinha do seu vizinho e a cobiçou, mandou buscá-la, matou e a comeu. E Davi ficou indignado e disse, esse homem não vai viver mais. Quem é esse homem? Quem é esse homem? E Natã disse, este homem és tu. Deus te deu todas essas cordeirinhas. Você tem tantas esposas, tem concubinas. Você pode tudo. Mas você não conseguiu se conter. Você atacou e comeu a cordeirinha do seu irmão. Que perversidade horrível. Esse homem perverso, aos olhos de Deus, és tu, Davi. Que tens todas essas cordeirinhas e foste tomar a cordeirinha única do teu próximo, para te servires dela por causa do teu capricho, do teu desejo. E Davi caiu em si, depois de mais de um ano, sem nenhuma sensibilização na consciência, ele caiu em si e gritou, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. Acordou daquela dormência e disse, eu pequei contra o Senhor.
E o profeta Natan disse também: o Senhor já perdoou o teu pecado. Coisa extraordinária é que antes de Natan ir dizer essas coisas a Davi, o Senhor já tinha comunicado a Natan que Davi tinha feito tudo aquilo, mas que o pecado dele já tinha sido perdoado antes de ele próprio pedir perdão. Isso aqui é graça, porque é a graça, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é o arrependimento que nos faz receber a bondade de Deus como consequência. É justamente estranha e loucamente o oposto. É absurdo. A graça de Deus é absurda. O perdão de Deus foi dado antes do arrependimento de Davi. Só foi proclamado a Davi depois que ele gritou: eu pequei contra o Senhor, para que Davi fosse informado de que o seu pecado já estava perdoado. É como Deus, que em Cristo, sem que nós tivéssemos nos arrependido ou tomado consciência, nos reconciliou consigo mesmo, não levando em consideração as nossas transgressões. Também o Senhor já perdoou o teu pecado. Foi o que disse Natan a Davi. E aí, Davi escreve o salmo que está aqui, que é o salmo do desejo na quarentena, do homem sozinho, que tem a sua mente exagerada pelo desejo de posse, ao ver alguém linda e por quem o coração dele se despertou. Uma coisa que pode estar acontecendo muito na quarentena é que o cara que se masturbava uma vez na semana está se masturbando 3 vezes por dia na quarentena. Me diga se não é verdade. Nada para fazer e você fica olhando aonde é que tem gente pelada, gostosa, porque a tua mente está vazia, virou uma espécie de oficina de Satanás, com muita vaziez ocupada por desejos, por caprichos. E tem também muita gente usando as plataformas de comunicação para fazer sexo virtual para todo lado, rolando geral. Geral, nude nem se fala, tá uma coisa. A moçada não pode sair, não pode descarregar a energia, não pode vazar a energia erótica e começa a usar de todos os recursos possíveis numa quarentena longa como essa para extravasar a acumulação de energia psíquico, erótico, sexual. E você sabe o que está acontecendo porque é com você que eu estou falando. O fato é que depois de possuir a mulher do próximo, de engravidá-la, de ver a criança, de tentar encobrir, de fazer uma tentativa de construir um álibi falso para que o outro criasse o filho que ele gerou, depois de enviar o cara para o campo de batalha com morte certa, na qual ele morre, depois de toda essa história que eu acabei de contar, o coração de Davi não levou 3 anos para se perdoar. Ele disse: eu pequei contra o Senhor. E o profeta Natan disse que também o Senhor já perdoou o teu pecado, já aconteceu. Antes de tu saberes, eu vim aqui justamente porque Deus já te perdoou, é que eu vim. Porque se Deus não tivesse te perdoado, eu não teria nem vindo. Mas foi porque Ele perdoou o teu pecado que eu vim aqui te dizer que o que tu fizeste é horrendo. Mas que a misericórdia de Deus foi maior do que a tua maldade. Porque
porque ela é incompreensível, porque ela vai de geração em geração, porque o amor de Deus não cabe nos parâmetros de nenhuma constituição, porque a graça de Deus, frequentemente, em relação à lei dos homens, ela é injusta. Ela perdoa quem nenhuma lei perdoaria, ela perdoa quem nenhum ser humano perdoaria, ela acolhe a quem ninguém na terra acolheria. A lei dos homens é olho por olho, dente por dente, e não tem modo de ser diferente. Mas a lei de Cristo no Evangelho é onde abundou o pecado, superabundou a graça. É onde decorreram muitos pecados, por um só ato de graça, todos foram cobertos e perdoados em Cristo. Isso é absurdo, é ridículo. Vocês até hoje não entenderam que quando eu falo sobre a graça de Deus, eu estou falando sobre as leis de um outro mundo. Aquele mesmo acerca do qual Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. As leis do reino de Deus são totalmente superiores ao olho por olho das constituições humanas, das legislações humanas. O ladrão tem que morrer na cruz. É a lei humana, romana. Mas Jesus aplicou a ele, sem o salvar do que ele devia, e ele morreu pelo que ele precisava socialmente pagar. Mas Jesus disse, aplicando sobre ele uma lei superior à lei da horizontalidade do olho por olho, dente por dente, ele fez essa intervenção vertical da graça na vida do homem, dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora vai morrer aqui. E não tem apelação. Como é que você está? Davi entrou num processo de arrependimento e, como eu disse, ele não levou 2 anos para tomar posse desse perdão. Ele não disse: não, eu vou ter que viver a próxima década me lamuriando para eu provar para mim mesmo que eu me perdoei ou que eu sofri o bastante para me perdoar. Tem muita gente que diz: eu tenho que sofrer muito para eu poder me conceder perdão. Você sabe do que eu estou falando. Mas com ele não, quando ele ouviu dizer que o Senhor já o tinha perdoado, ele cai de joelhos quebrantadamente e aproveita e recebe, e absorve e acolhe a graça de Deus em seu perdão. Ele não briga contra a graça, ele não entra com nenhuma maratona de justiça própria para sofrer o bastante para dizer para os outros, para si mesmo e supostamente para Deus, de que ele sofreu tanto que agora, só bem depois, muito tempo depois, é que ele vai começar a sorrir, que ele vai começar a viver de novo. Ao contrário. O perdão de Deus veio de maneira unilateral e ele acolheu esse perdão, não brigou contra a graça, não a resistiu, a recebeu e se curvou diante da bondade, da misericórdia inexplicável, que diz também: o teu pecado já está perdoado. É uma das coisas mais difíceis quando a gente sabe que pecou mesmo, feio, contra a vida, contra o próximo, contra si mesmo, é se perdoar depois disso. Se perdoar é uma das coisas mais difíceis. Uma das mais interessantes acerca de Davi, uma das realidades mais pujantes é essa. Ele sabe que a graça, e é ele quem diz isso, que a graça é melhor do que a vida. Esse homem que diz isso. Pois a tua graça é melhor do que a vida. Ele é aquele que diz: eu sei que a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele tem uma convicção enorme.
de que a graça de Deus é maior do que o pecado humano. E quando ele ouve que ele está perdoado, ele aceita. Ele não briga, ele não pede um tempo, uma outra quarentena de sacrifícios e jejuns e automutilação e autoproibição e tristeza e exercício de justiça própria para se autovalidar, para se autovindicar diante de Deus. E então, quem sabe, daqui a um tempo de muito sofrimento e automartírio, eu aceito que já estou perdoado. Não. Não foi assim. Ele escreveu esse salmo, que diz: compadece-te de mim, ó Deus. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me completamente do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, eu me enxerguei, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei o que eu fiz, perdoa-me. Pequei contra ti. Ele escreve isso sabendo que ele já está perdoado, mas ele sabe que é um dever de consciência viver essa experiência diante de Deus, não como uma novena, não como uma campanha, não como um prolongar eterno de uma quarentena culposa, mas a alma precisa declarar diante de Deus aquilo que Deus revelou sobre ela. A alma precisa terapeuticamente falar diante de Deus aquilo que Deus já falou acerca dela, embora tenha dito: estás perdoado. A alma precisa desse exercício psicológico. Ele só não tem que ser para sempre. Ele tem que ser só um salmo. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu não me tornei um cínico, mas eu sou um ser perdoado, que não está brincando com a gravidade do teu perdão. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu pequei contra ti, transgredindo contra o meu próximo, defraudando o meu próximo. O meu pecado contra ti foi a defraudação do meu próximo. Porque assim como a gente só ama a Deus no próximo, a gente só peca contra Deus no próximo também. Na maldade que se pratica, que se faz. Até as blasfêmias de palavras contra Deus viram bobagem diante da nossa blasfêmia contra o próximo, conforme Davi tinha praticado. Pequei contra ti somente, me conheço, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que, se tu me julgares, tu farás com toda justiça, porque eu mereço. Tu serás puro no teu julgar, porque eu mereço. Eu sou esse gusano, esse verme que nasceu na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. A minha natureza, como diz Paulo em Romanos 7, é ambígua, é ambivalente desde o ventre. Mas eis que tu te comprases na verdade no íntimo. Desde o recôndito mais indevassável da tua presença, tu manifestas a tua sabedoria, tu me deixas conhecer a palavra que me salva, que vem dos escaninhos mais indescritíveis do absurdo de quem tu és. Purifica-me, e eu ficarei limpo, lava-me, e eu ficarei mais alvo que a neve. Faze-me de novo, ter a capacidade de ouvir com alegria, de ouvir o júbilo, a alegria. Eu quero não carregar esse luto esmagador, devastador.
Eu quero aprender o caminho do perdão próprio por causa do teu perdão eterno. E é somente isso que vai poder restaurar a minha alma, para que eu consiga de novo rir, sorrir, jubilar, me alegrar diante de calamidade tão horrível que eu pratiquei, mas me restaura totalmente para que eu consiga voltar a viver sem a sombra dessa culpa sobre mim. Esconde o teu rosto dos meus pecados, olha para sempre, para longe da minha iniquidade e apaga todas as minhas iniquidades diante de ti, para que o meu coração encontre espontaneidade absoluta na tua presença. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, puro. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável, comprometido com o significado dos teus princípios, e que isso seja natural. Eu nasci em pecado, mas eu te imploro, cria em mim um coração puro. Minha mãe me concebeu em pecado, mas eu te imploro, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito que carregue a alegria pura e santa do primeiro amor. Não me repulses da tua presença. Não me repulses, não me expilas. Não me retires o teu Santo Espírito por nada. Por nada. Por nada. Que nenhum pecado retire o teu Espírito de mim. Eu acolho o teu perdão, e o teu perdão só me aconteceu porque o teu Espírito em mim já é a validação da tua misericórdia eterna em meu favor. Não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Porque a consciência de pecado tira a alegria, mergulha a gente na depressão, na angústia. Quando o indivíduo não entendeu ainda a graça de Deus em favor dele, às vezes isso dura um luto perene. A pessoa nunca mais consegue se tornar espontânea. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito que se ofereça para ti, para a tua vontade, para o teu reino, para a carência do meu próximo, para o socorro dele. Me dá essa voluntariedade espiritual. Eu te peço, realiza isso em mim. Então, de novo, meu coração restaurado, refeito, sem culpa, perdoado e auto-perdoado, pacificado. Sendo assim, eu ensinarei de novo aos transgressores o teu caminho, com a autoridade de quem conhece o caminho do teu perdão. Ensinarei aos pecadores e eles vão se converter a ti, porque eu vou falar a partir de mim, do meu pecado, da minha dor e do teu perdão sobre mim. Por isso, quando eles virem a tua graça que operou tão grandiosa na minha vida, eles se comoverão também, se enxergarão e se converterão a ti. Se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Livra-me do ódio. Ou livra-me do desejo que cria na mente a possibilidade de eliminar alguém para tomar posse de algo que não é meu. Livra-me de que os fins justifiquem os meios. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça todos os dias da minha vida. Eu terei a experiência de que tu és assim, não apenas porque me disseram, mas porque eu provei perdão absoluto na minha própria vida, na minha carne, na minha mente, na minha alma. É um milagre que só tu podes fazer acontecer na restauração da mente de um ser humano.
Abre, Senhor, os meus lábios. Teu perdão me dará espontaneidade para abrir a boca de novo. Sim, a minha boca manifestará os teus louvores por causa da tua graça que me cobriu e que me perdoou e que apagou todos os meus pecados. Pois eu sei que tu não te comprases em sacrifícios, em sofrimentos, em holocaustos vivos, em demoras sofridas, para que alguém se aproprie da tua graça. Eu sei que tu não és assim. Pelo contrário, se fosse assim, eu criaria uma linha industrial de sacrifício para te agradar, mas graças a ti, tu não és assim. Tu não te agradas de que alguém fique se sacrificando para sempre, matando holocaustos, porque não consegue se esquecer do sangue derramado, do pecado praticado. Vive nesse ciclo de repetição da culpa. Graças a Deus, tu não te agradas disso, e eu sei. Isso é maravilhoso, uma pessoa que sabe que Deus não se agrada dessas vãs repetições, que é como se a pessoa não confiasse na fidelidade dele, no amor dele, no perdão dele, na graça dele. Porque quem confia e o ouve dizer estão perdoados os teus pecados, silencia. No máximo escreve esse salmo, que é muito mais para o próprio Davi que está escrevendo do que para o Deus de Davi, que sabe tudo isso. Já sabia que Davi era assim, já o tinha perdoado a priori, porque conhecia o coração dele. Desde sempre ele era um homem segundo o coração de Deus. Faze bem a minha vida, a minha família, apesar de mim, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros da minha casa. Não deixa que eu entre em estado de ruína, por amor do teu nome. Faz isso em mim, então te agradarás dos meus cultos de verdade, em espírito e em verdade, dos meus cultos em justiça praticados diante de ti. Tu então te agradarás de todo o meu louvor espontâneo, que já não decorrerá da culpa, mas da gratidão pelo perdão. Então, estará diante de mim o Cordeiro, fazendo mediação eterna para sempre da minha própria vida diante de ti. Isso foi o que Davi escreveu depois daquela quarentena miserável. E você ouviu muitas coisas que eu aqui já disse sobre o que pode estar acontecendo com você, ou com milhares de outros nesse período, em que a mente solitária, a mente desocupada, como dizia minha avó com todo acerto, é a oficina de Satanás, onde a gente começa a engendrar todas as concepções, algumas para realizar, outras apenas para mantê-las como um engendramento incessante de desejos que adoecem a alma, ou de planos para o futuro que já corrompem a vida desde agora, desde já, desde hoje. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa palavra simples, conhecida pela grande maioria, singela, tenha chegado com pureza esmagadora, com constrangimento, com o poder de provocar a revelação da verdade, de fazer com que nos enxerguemos e nos compreendamos, para que sejamos curados pelo teu perdão e pela tua graça. É o que eu te peço agora, por mim e por todos os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.